país como o nosso, marcado por tantas realidades diferentes, garantir que todos tenham as mesmas oportunidades, independentemente da cor da pele, ainda é um grande desafio. Equidade racial é o assunto do Repórter Justiça de hoje. A luta pela equidade racial no Brasil atravessa séculos e um nome fundamental nessa trajetória é o de Esperança Garcia. Mulher negra escravizada no século XVIII em Oeiras, a 300 quilômetros de Teresina, Piauí. Segundo pesquisadores, ela tinha 19 anos quando escreveu uma carta relatando maus tratos contra ela e outras pessoas escravizadas na fazenda onde vivia. Em 1770, ela escreveu uma carta para o governador do Piauí, narrando os maus tratos que ela e as outras pessoas escravizadas na fazenda onde ela estava sofriam, né, separação de famílias, que faziam questão de tirar, né, os filhos, o marido de perto dessas pessoas e levavam para outras fazendas. E ela disse que ela foi alfabetizada pelos jesuítas. Então ela escreveu uma carta na linguagem dela, uma linguagem bem simples, mas uma linguagem que reunia características de uma petição. A carta escrita por Esperança Garcia foi considerada a primeira petição jurídica do Brasil, um documento histórico que representa a coragem de uma mulher escravizada que lutou por equidade racial. Por isso, né, a partir dessa carta, anos depois, em 2017 especificamente, a OAB, o Conselho Pleno da OAB, reconheceu Esperança Garcia como a primeira advogada brasileira. Promover a equidade racial é uma responsabilidade de todos, do governo, da sociedade civil, das instituições públicas e privadas e do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, elaborou um conjunto de iniciativas voltadas ao tema, onde o Poder Judiciário passa a reconhecer e enfrentar as desigualdades históricas que afetam a população negra. Desde 2015, a linha do tempo do CNJ conta com 13 publicações e 17 resoluções que visam garantir uma atuação mais justa, inclusiva e comprometida com os direitos humanos. Isso mostra que a equidade racial faz parte da agenda do Poder Judiciário. Esse Conselho Nacional de Justiça já assentou em seus atos normativos que a Constituição de 1988 não se faz com neutralidade formal. O princípio da igualdade, que está no artigo 5º, e os objetivos fundamentais da República, que estão no artigo 3º, exigem do Estado, e notadamente do Poder Judiciário, uma postura ativa, consciente e resolutiva de combate às desigualdades historicamente acumuladas. O pronunciamento do ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, foi durante o Prêmio Equidade Racial do Poder Judiciário. Promovido pelo CNJ, o evento tem como objetivo reconhecer e valorizar as iniciativas dos tribunais de combate ao racismo institucional e estrutural. O prêmio incentiva práticas inovadoras e sustentáveis, tornando o sistema de justiça representativo e comprometido com a diversidade racial. O presidente do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racial, conselheiro João Paulo Chouquer, reforçou a importância da pauta. Segundo ele, somente 14% da magistratura, 24% de integrantes de cargos comissionados e 27% dos servidores do Poder Judiciário se autodenominam negros. Está em curso um mutirão que busca reduzir em 20% o número de processos que tem a pauta racial como pano de fundo. Ampliamos semana passada as cotas para ingresso na magistratura, já que esses dados eles precisam saltar, né, de qualidade. O prêmio é dividido em duas categorias, boas práticas e desempenho, reconhecendo ações inovadoras e os avanços estruturais e institucionais de cada tribunal. 13 tribunais foram premiados. O primeiro lugar na categoria Boas Práticas foi para o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, no eixo Boas Práticas, sagrou-se vencedora a prática. Nomeação do prédio Esperança Garcia, reparação histórica e compromisso com a equidade racial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Quem recebeu o prêmio foi a desembargadora Márcia Leal Campos, coordenadora do Subcomitê de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade do TRT do Rio de Janeiro. O primeiro lugar foi um reconhecimento da alteração do nome do prédio, que se chama agora Esperança Garcia.
Antes, o edifício, que abriga 67 varas do trabalho, se chamava Marquês do Lavradio, uma homenagem ao 11º vice-rei do Brasil. A história conta que durante seu governo, entre 1769 e 1779 no Rio de Janeiro, a economia colonial dependia inteiramente da exploração de pessoas escravizadas, tanto na área rural quanto na urbana. Marquês do Lavradio esteve diretamente envolvido na estrutura de exploração e escravidão, e isso incomodava a magistrada. Como é que um prédio onde os trabalhadores frequentam, vão lá discutir, né, e tentar uma reparação dos seus direitos trabalhistas, poderia chamar Marquês do Lavradio, né, que nós sabemos que foi uma pessoa responsável, por exemplo, pela troca da localização do cais em que recebia pessoas escravizadas no Rio de Janeiro para o Valongo, né, e eu achava que isso não garantia representatividade àqueles trabalhadores. Então, quando tive a oportunidade, como coordenadora do Subcomitê de Equidade, de propor a alteração do nome desse prédio, eu fiz. E fui, né, apoiada pelo Tribunal do Regional do Trabalho, através do órgão especial, que aprovou a minha proposta e se dispôs efetivamente a alterar esse nome para Esperança Garcia. Quem passa pelo prédio dá de cara com um busto de Esperança Garcia, com as informações da trajetória de uma mulher que se tornou símbolo de resistência, coragem e luta por direitos. Nós resgatamos, de fato, a história dessa mulher tão importante para o Brasil e que não aprendemos isso nas escolas. Né? Resgatamos, passam as pessoas lá, conhecem, vão replicar aquilo, vão contar para o outro. Poxa, lá na frente do prédio tem um busto da Esperança Garcia. Né? E garantimos com isso representatividade. Porque a maior parte do nosso público, né, dos trabalhadores que vão buscar a justiça do trabalho, são pessoas negras. Então, nós estamos, ao mesmo tempo, recontando a história, garantindo representatividade e, além disso, estamos fazendo com que o trabalhador se identifique ao chegar ali naquele prédio. Não é apenas uma homenagem, é um resgate da história por justiça e igualdade, que se estende há séculos. É manter viva a luta e a memória de povos do passado. Um degrauzinho que seja, rebatizar um prédio, né? Assim, dizer, olha, tem gente negra sendo representada aqui. Então, cada passo que a gente dá em busca de práticas antirracistas é uma grande vitória. E aí eu me sinto muito vitoriosa com essa premiação. O Repórter Justiça vai para o intervalo e, na volta, a repórter Renata Teodoro mostra outros tribunais premiados pelo Conselho Nacional de Justiça. Continue com a gente. Equidade racial é garantir que pessoas de diferentes grupos raciais tenham os mesmos direitos, boas condições para viver e acessar serviços básicos garantidos pela Constituição Federal, como educação, saúde, trabalho e justiça. É permitir que todos os brasileiros tenham as mesmas chances. O Programa Institucional de Cultivo da Memória, criado pelo Núcleo de Atenção e Promoção à Justiça Social, o NAPJUS, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vem transformando a forma de enxergar a história e o papel da justiça na promoção da igualdade racial. O esforço de relembrar o que aconteceu, atrelado à atual realidade do Brasil, de desigualdades, uma realidade ainda que perpetua as hierarquias sociais, relembrar isso e mostrar isso hoje, como acontece, é fundamental. Primeiro, para a gente não esquecer que existem consequências que vigoram até hoje para a maior parte da população brasileira, que é a população negra. E segundo, porque a gente precisa tentar entender o que aconteceu antes para conseguir traçar estratégias para mitigar essas desigualdades. A proposta integra o Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial e atua em 2 eixos complementares, o prático e o teórico. Muitas das pessoas que participam são pessoas também negras e se reconhecem nessa história, que remetem a esse passado, e passado dos seus ascendentes, né? Também. Então é muito importante para a gente compreender esse passado e pensar em ações no futuro, né? Como o Sankofa aqui que eu estou representando, né? Da gente olhar para esse passado, compreender esse presente, né? Essas consequências, e a gente olhar para esse futuro com um novo olhar. No eixo prático, a Trilha da Memória, uma jornada pela pequena África convida servidores, magistrados e a sociedade civil a percorrerem espaços marcados pela presença negra e pelo legado da escravidão.
cada parada é uma oportunidade de refletir sobre o passado e reconhecer o papel de quem ajudou a construir o país. Diversos momentos da nossa caminhada, né, eu me emocionei porque assim é histórico, o sofrimento do povo preto que veio para cá, infelizmente foram obrigados a serem trazidos para cá. Então, assim, é fundamental que a sociedade possa visualizar isso e saber o que aconteceu de fato e a gente tentar melhorar, no mínimo, um pouco isso. Penso que esse momento seja um momento apropriado para poder conhecer um pouco mais, né, de tudo o que aconteceu em termos de negação de direitos a uma parcela considerável da população brasileira, que é a população negra. Já o eixo teórico acontece dentro do tribunal. São seminários e pesquisas realizados por uma equipe que mergulha em processos judiciais antigos, resgatando histórias da escravidão e pós-abolição registradas nos próprios arquivos da Justiça. O Arquivo Central do Tribunal do Rio de Janeiro, ele agrega, ele armazena cerca de 33 milhões de processos, sendo que 8 milhões desses processos são de guarda permanente. O que é guarda permanente? São documentos históricos e muitos deles ainda não acessíveis à população, não localizados, não identificados. Né? Então, esse seminário surgiu dessa parceria para tentar identificar documentos do século XVIII e do século XIX que ainda não estão acessíveis no tribunal. Então a gente tem diversos, na verdade, milhares e milhões de processos, né, antes do período escravocrata e que podem explicar justamente, né, esse passado para que a gente possa fazer essa conexão com hoje, com o presente. Entre ruas, arquivos e lembranças, o programa transforma memória em aprendizado. É uma caminhada que liga o ontem ao agora e mostra que reconhecer a história é também uma forma de fazer justiça. Eu acredito que seja uma aproximação do direito com a realidade social vivida, né? Pensando sempre no futuro, a gente não pode esquecer o conhecimento da história. Então isso pode parecer até clichê, às vezes, a gente falando, mas não é. Eu acho um ato necessário, um ato que tem que sempre ser incentivado e sempre que tiver oportunidade existir outros eventos como esse. O TJRJ ficou em terceiro lugar na categoria Boas Práticas. Em Goiás, o exercício é de percepção, duas formas distintas de um mesmo movimento, o de enxergar com clareza e sensibilidade que a equidade racial começa dentro de cada um. O Tribunal de Justiça de Goiás recebeu menção honrosa pelas iniciativas de conscientização e combate ao racismo. As pessoas, por vezes, nem têm a consciência de que tem algumas percepções racistas. Então, quando a pessoa não tem essa percepção, essa consciência, fica às vezes até difícil, complicado se buscar meios e alternativas para ter essa mudança de pensamento. A experiência premiada chama a atenção pela abordagem criativa. A prática Percepções em Jogo propõe uma reflexão sobre o racismo estrutural a partir de experiências reais. Servidores e magistrados respondem a questionários sobre temas raciais e, depois de um processo de letramento racial, revisitam suas próprias respostas. Foi uma forma divertida, descontraída, para que as pessoas fossem alertadas, muitas vezes, dos mecanismos do racismo estrutural que acabam influenciando a percepção, o sentimento de confiança e também a relação das pessoas, das imagens que elas viam com relação às funções que ela realizava. O resultado é um novo olhar, mais consciente e sensível sobre como o racismo pode se manifestar de forma sutil no dia a dia. Eu consegui entender que eu tinha alguns pensamentos, algumas falas, algumas atitudes que eram racistas. E não agia conscientemente, era através de uma criação, até para mim que vim do interior, a gente não tinha muita informação. Para a gente que morava no interior, aquilo dali era certo. E
Através desse projeto eu consegui entender que ainda tinha alguns traços racistas, que eu tinha que procurar informação, porque são coisas que não devem acontecer de forma alguma, porque machuca o próximo, fere a dignidade do próximo. É extremamente gratificante colher os resultados desse projeto, dessa praxe, pois o Tribunal de Justiça de Goiás é uma instituição altamente comprometida com o combate ao racismo e todas as suas formas de manifestação. Então sabemos que conseguimos mudar o pensamento de muitos do nosso público interno, que vão replicar a sua experiência com o público externo e certamente multiplicar ainda mais as pessoas que tomam consciência das várias formas de manifestação do racismo. Fica por aqui mais um pouco, porque eu volto para mostrar iniciativas de outros tribunais premiados na categoria Desempenho no Prêmio Equidade Racial. A gente volta já. O Repórter Justiça está de volta. Hoje falamos de equidade racial e como em diversos tribunais promover diversidade deixou de ser discurso e se tornou prática concreta. O CNJ tem também, principalmente a partir do ano de 2020, investido na questão da equidade racial dentro do Poder Judiciário. Dentro da gestão do ministro Fachin também, isso é algo que é bastante relevante para o ministro, também para essa gestão 25-27. Então, assim, a gente ainda falta muita coisa, mas a gente também já avançou bastante. São instituições que vêm mudando sua própria estrutura e ampliando a presença de pessoas negras em espaços de decisão. Dentro do CNJ, desde que eu me tornei juiz auxiliar, eu tenho percebido o engajamento dos colegas, o engajamento dos tribunais. E então, o recado, né, que eu quero deixar para todos e para todas é que a gente siga juntos para a construção de um Brasil, né, de um judiciário que reflita o que é a sociedade brasileira e um Brasil que reflita aquilo que a Constituição diz, né, que a gente precisa de uma sociedade com valores constitucionais, né, de uma sociedade livre, justa e uma sociedade igualitária. Avanços que aparecem com clareza na categoria Desempenho, que mede resultados reais dentro dos tribunais. Entre eles, o Superior Tribunal Militar foi o único tribunal superior a subir ao pódio e conquistou o 3º lugar na categoria. O tribunal tentou elucidar, da forma mais transparente possível, todos os setores, todas as comissões, todos os cargos habilitados no tribunal com um perfil que é um perfil de liderança. E nisso também são mais de 30%, né, catalogado nesses cargos de chefias que são pessoas pretas ou pardas. Então tudo isso trouxe uma dinâmica de evidência de uma política do tribunal que é uma política de inclusão. O ranking revela um movimento interno importante. O STM vem ampliando a participação de pessoas negras em seus quadros e sinalizando que o combate ao racismo institucional precisa estar presente também nos espaços mais tradicionais da justiça brasileira. Para o Antônio, é uma questão de romper barreiras. A gente sabe que nós temos um problema estrutural no país e o tribunal não seria diferente, e ele buscou combater isso, né? Minimizar, diminuir com essa iniciativa. Então isso é importante não só para mim, não é? Mas para todos os servidores que se encaixam no perfil e os que não se encaixam também, porque eles passam a entender que realmente é necessário uma política de valorização, uma política de equidade, não é? Como o próprio nome já diz. No norte do país, outro exemplo chama a atenção. O Tribunal de Justiça de Roraima ficou em 2º lugar entre os tribunais avaliados, um resultado expressivo para uma corte de porte menor. Esse prêmio torna-se um marco para o nosso estado de Roraima. Reforça ainda que a nossa justiça deve ser plural, acessível e representativa. A equidade racial não é um evento, é um compromisso voltado às transformações das realidades.
Entre as ações, feiras culturais que valorizam os saberes indígenas e da população negra e iniciativas de aproximação com esses grupos, incluindo um curso criado para ampliar o acesso de pessoas negras, pardas e indígenas ao sistema de justiça. Como todos sabemos, para que alguém possa concorrer, né, a um concurso público hoje no Poder Judiciário, ele tem que passar por um exame anterior, que é o ENAM. Então, nós desenvolvemos toda uma temática com um material didático, né, com uma abordagem bem específica sobre o tema, prestigiando, né, homenageando, trazendo essas questões de equidade racial para dentro do curso. E imagino que essas duas iniciativas, como outras tantas do tribunal, contribuíram para que ele pudesse chegar, né, a esse ponto. Uma conquista que revela a força da justiça quando ela se reconhece diversa e estabelece diálogo com as comunidades indígenas de Roraima, construindo caminhos para uma sociedade mais representativa. Antes, vamos dizer assim, a justiça era muito distante. Até mesmo se falar da justiça, era praticamente para nós, povos indígenas, se tratava de polícia, de algo assim. Mas com o diálogo, com essa inovação de pensamento, né, foi um diálogo rico e só tem que agradecer que todas as instituições possam ter esse pensamento, se aproximar mais dos povos originários, não somente os povos originários, mas com toda a sociedade. Mas o prêmio não reconhece apenas números. Ele também celebra iniciativas que transformam vidas e fortalecem identidades. Uma dessas histórias vem da Bahia e nasceu dentro de uma sala de aula. Nós vivemos num estado negro, então a Bahia é um território negro, isso precisa ser reconhecido e o objetivo principal desse projeto é fazer com que crianças se vejam espelhadas numa dimensão positiva, para que reconheçam seu próprio valor, seu pertencimento individual, mas também numa dimensão coletiva. Então que a gente consiga, a partir inclusive da metáfora que é atribuída ao símbolo Sankofa, que consiga então conhecer o passado, ressignificar esse passado para construir um presente enriquecedor, emancipatório e um futuro digno e mais compatível com o futuro incrível que elas merecem viver. O projeto Sankofa surgiu de uma pergunta simples feita por uma professora chamada Vânia. Como criar um espaço onde as crianças pudessem se reconhecer e se enxergar com orgulho? Foi com essa provocação que servidores, magistrados e voluntários do TRT da 5ª Região se uniram para construir um lugar de afeto e pertencimento. A educação antirracista ela não pode estar concentrada só na responsabilidade da escola. A Constituição ela diz que crianças e adolescentes são responsabilidade de todas as pessoas, família, Estado, sociedade. Então, nesse sentido, para o sistema de justiça, eu acho que é mais do que um imperativo, é uma urgência civilizatória, para que o sistema de justiça também faça parte da promoção de educação antirracista, cumprindo, inclusive, a legislação, a Lei 10.639, de 2003, e a Lei 11.645, de 2008. Então, é muito importante que o sistema de justiça perceba a sua responsabilidade na dimensão antirracista. E o Prêmio de Equidade, ele sintetiza e simboliza isso. Nasceu ali uma biblioteca, um espaço de leitura, um ambiente que acolhe histórias e ancestralidades. Eu tenho gratidão a todos os demais professores que estão nessa luta desse letramento racial, desse combate ao racismo, porque ela, com as suas ideias e a sua boa vontade, traz para uma escola periférica um projeto tão necessário e tão importante. Sankofa é uma palavra do povo Akan, de Gana, na África, que significa: é preciso olhar para trás para honrar o que veio antes e assim seguir com consciência. E é isso que o projeto faz. Reconecta crianças às suas raízes e cria pontes entre passado, presente e futuro. Eu achei muito bom que isso nos ajuda a conhecer e a valorizar a cultura afro-brasileira. Eu me vi representada nos livros e isso fortaleceu a minha identidade, além de estimular o prazer pela leitura. A iniciativa recebeu menção honrosa no prêmio, mas para quem participa, o reconhecimento maior está no brilho dos olhos dessas crianças, que agora ocupam um espaço feito para elas, com elas e por elas.
Nós vivemos com um país que produz violência racial cotidianamente. E essa violência racial ela só vai conseguir ser superada se ela fizer parte do cotidiano de todas as pessoas e de todas as instituições para que a gente, de fato, viva num país democrático em que a igualdade seja um vetor, uma diretriz de todos os dias para todas as pessoas. E assim eu encerro o programa de hoje. E você, já segue a gente no Instagram? Anota aí, @Rádio e TV Justiça. E se perdeu algum detalhe ou quer rever a reportagem, corre lá no YouTube, o canal é o mesmo. Até a próxima!